Olá pessoal, essa é a aula 10 sobre a terceira lei de Newton. Então vamos lá. O que é que diz a terceira lei de Newton? Em resumo, a terceira lei de Newton diz que as forças que acontecem na natureza, elas sempre aparecem em pares. De outro modo, se dois objetos eles interagem, você vai ter aqui, um objeto aplicando a força, o objeto 1 aplica a força F12 sobre o objeto 2 e o objeto 2 aplica sobre o objeto 1 a força F21, ok? Então, na verdade, as forças na natureza acontecem em pares, nunca isoladas. E qual é a relação entre F12 e F21? F12 é igual a menos F21. Em resumo, é isso. Então, em outras palavras, se um goleiro aplica uma cabeçada numa bola, então ele aplica uma força sobre a bola também aplica uma força sobre a cabeça do goleiro, ok? Então, esse é o par de ação e reação. A terceira lei de Newton é a lei de ação e reação. Então, para uma ação aplicada, existe uma reação. Então, o goleiro aplica uma força sobre a bola devolve com a força sobre o goleiro, sendo que essas forças estão na mesma direção e sentidos opostos. Uma coisa importante, o par de ação e reação acontece sempre em corpos diferentes. Então, uma força é o goleiro que aplica sobre a bola, então ela é aplicada na bola, e a outra, a bola aplica no goleiro, ou seja, a força aplicada no goleiro, ok? Sempre levem-se em conta, porque é muito comum, por exemplo, as pessoas pensarem que o peso e a normal são par de ação e reação, e elas não são, porque o par de ação e reação, eles acontecem em corpos distintos, e a normal e o peso acontecem no mesmo corpo. Imagine, por exemplo, uma caixa sobre uma mesa. Quais forças atuam sobre essa caixa em repouso? Você tem a normal, que ela está parada, para cima, ela tem contato com a superfície, e para baixo a força-peso que sempre vai atuar, atraindo essa caixa em direção ao quê? Ao centro da Terra. Então veja, uma força é aplicada pela Terra. A Terra aplica na caixa uma força. Essa é a força que a gente está chamando de força-peso sobre a caixa. Qual é a reação disso? É a caixa atrair a Terra. Então, a reação dessa força-peso, ela está lá no centro da Terra. Só que por que a gente não costuma tratar dela? Porque a Terra não vai ser acelerada em direção à caixa, porque a massa dela é muito grande. Então, quem vai ser atraído em relação à Terra é a caixa e não o contrário, embora a força exista também. Então, em resumo, se uma caixa está sobre a mesa, tem duas forças atuando sobre ela. A normal, que é a mesa que aplica sobre ela, e a peso, que é a terra que aplica sobre ela. Portanto, normal e peso atuam no mesmo corpo. Portanto, não são par de ação e reação. Ok? Bom, aqui temos alguns exemplos da terceira lei de Newton. Então, por exemplo, quando a gente caminha, você aplica uma força sobre o solo devolve a força sobre você. É por isso que a gente consegue andar. Aqui tem uma maçã e a terra. A maçã está sendo atraída pela terra, o que a gente está chamando de ação. A terra está sendo atraída em direção à maçã, que é chamada de reação. Ok? Então, a força de ação e reação... A maçã também atrai a terra. Porque ela também tem massa, ela também vai atrair a terra. A força sempre acontece em pares. Só que quem vai acelerar é a maçã e não a terra. Por quê? Porque a terra tem uma massa muito grande. Lembra da inércia? Quanto maior a força, quanto maior a massa, mais difícil de acelerar. Por isso que a Terra não acelera em direção a gente. É a gente que acelera em direção à Terra. Ok? Outro exemplo é o recuo de armas de fogo. Então, quando a arma de fogo é disparada, por exemplo, a arma ela causa um recuo. Esse recuo é devido à reação. Então, ela você empurra uma bala para fora. Como consequência, todo o revólver, ou seja lá o que for, recua. Então, essa aqui é uma consequência de ação e reação também. Outro caso, como é que foguetes se movem? Então, ele ejeta uma massa em combustão aqui, basicamente. Então, ele expele uma massa. Então, se uma massa é ejetada com uma certa velocidade, ele também, como uma reação, vai ser empurrado no sentido oposto, com uma certa velocidade, não com a mesma. Isso aí tem que ponderar a questão das massas e tudo, tem outras coisas envolvidas, mas basicamente, se você tem uma ação aqui que é de ejetar essa massa de combustível aqui, já em combustão no caso, a reação é
o foguete se mover no sentido contrário. Um martelo batendo no prego, então está aqui representadas as forças. O martelo exerce sobre o prego uma força para baixo, o prego exerce sobre o martelo uma força para cima. Bom, a consequência de quem vai se mover ou não depende das massas, mas esse aqui é o par de ação e reação, ok? Aqui tem algumas representações de uns experimentos. Vocês podem inclusive fazer. Por exemplo, aqui tem um carrinho, aqui tem um objeto com uma certa massa presa nesse carrinho. Quando cortar essa corda, o elástico vai empurrar essa massa para a direita. Qual vai ser a consequência? Se eu estou empurrando esse objeto para a direita, toda a estrutura do meu carrinho vai se mover para a esquerda. Então, isso aqui é uma consequência da ação e reação. Outro caso, você tem um canudo aqui num carrinho preso numa bexiga aqui cheia. Quando você abrir o canudo, por exemplo, quando você soltar, o ar vai ser expelido aqui nessa direção e, como a consequência de jogar o ar nessa direção, toda a estrutura vai se mover na direção oposta. É o mesmo princípio aqui do foguete. Outro caso, você tem aqui um tipo de cano segurando aqui um canudo móvel para girar, livre para girar. Aqui é a mesma coisa, você coloca uma bexiga e bota para o canudo espelhar nessa direção. E ele é livre para girar. Qual é a consequência? Ele vai espelhar nessa direção, esse objeto vai girar, porque vai ter a reação a essa ação, no caso. Então, ele vai empurrar aqui o ar, ele vai girar no sentido contrário, como uma reação. Ok? Então, são exemplos de experimentos aí que podem ser feitos. Tudo isso diz respeito à terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. Certo? Vamos ver uma aplicação aqui em problema. Então, imagine que você tem aqui dois blocos em contato sobre uma superfície horizontal aqui sem atrito. E está sendo aplicada uma força F sobre o bloco A. Ok? Aí a gente vai fazer um diagrama de forças, ou um diagrama de corpo livre. Quais são as forças que estão atuando? A gente vai ter que isolar. Tem dois objetos, vai isolar cada um deles. Então, o que atua no objeto A? Tem essa força aqui, que está sendo aplicada, a força F sendo aplicada nesse objeto. E por que ele não está acelerando para lá, para a direita? Porque tem uma outra, vamos supor que esteja em repouso. Tem uma outra força aqui que é o seguinte, ó, B aplica uma força sobre A devido ao contato. Então, A está sofrendo uma força aqui da esquerda para a direita. Com uma consequência, B vai aplicar uma força da direita para a esquerda, o que eu vou chamar de força de B em A. Além disso, eu tenho o peso para baixo e a normal, que é devido a essa superfície aqui. Ok? Quais são as forças que atuam, portanto? Somatório das forças em X. Você tem F menos a força de B em A é igual a massa de A vezes a aceleração. Isso aqui é o somatório. Ela é a segunda lei de Newton para o bloco A em relação ao eixo X. Já no eixo Y eu tenho o normal menos o peso. O menos é porque está em sentido contrário, viu, pessoal? Então, normal para cima, definindo o eixo Y para cima e o eixo X para a direita, fica assim. Então, normal menos peso é igual a zero, porque não tem nenhuma aceleração aqui. Caso tenha uma aceleração na horizontal, fica assim. Caso não tenha nenhuma aceleração, eu coloco um zero aqui. Ok? E quais são as forças que atuam no bloco B? Bom, no bloco B acontece o seguinte, ó. A está empurrando B. Então, existe uma força que A aplica em B, para a direita. Beleza? Cuja reação é essa daqui, F de B em A. F de B em A é igual a F de A e B com o sinal trocado, porque ele tem sentidos opostos. Elas são iguais, na mesma direção, porém com sentidos opostos. Ok? Então, enquanto em A atuam essas quatro forças, em B só atuam três. A normal de B, o peso de B e essa força que A atua em B. Aí eu vou ter para B, somatório das forças em X, só tem uma, que é F de AB é igual a massa de B vezes a aceleração, caso ele... mas nesse caso ele vai ter que acelerar, né? Porque só tem uma força atuando e não tem atrito. Então ele vai ter que acelerar. Bom, e por outro lado a gente tem que normal menos o peso igual a zero, que ele não está acelerando em Y. Então isso aqui é basicamente o modo de resolver problemas envolvendo leis de Newton. Então a gente pega o nosso objeto, tenta desenhar, porque isso ajuda, descreve todas as forças que atuam em cada um desses corpos e depois faz a segunda lei de Newton para cada um deles, em X, em Y, em Z, se tiver.
e a partir daí vai equacionar o que for possível. Basicamente é isso. Ok? Bom, então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula com as aplicações das leis de Newton. Ok? Até lá!